logicamente que não existe nenhuma receita pronta, nenhuma receita, nenhum passo a passo de como criar filhos que nos dão orgulho, de como agir da maneira correta para criar filhos extraordinários. Mas a palavra de Deus, nessa história, nos deixam algumas pistas. E é nessas pistas que eu quero meditar com vocês, para que a gente possa tê-las como referência de como ser mães e até mesmo pais que possam cooperar com os nossos filhos para criá-los, para que eles se tornem pessoas dignas, se tornem pessoas que nos deem alegria, se tornem pessoas de futuro. Nenhum pai quer que o filho vire um delinquente. Nenhum pai, nenhuma mãe quer que o filho se afaste dos caminhos do Senhor. Então, e todos os pais querem encontrar nos filhos, muitas vezes, aquilo que ele não conseguiu. O filho é extensão, é uma esperança nossa, porque muitas coisas que eu um dia sonhei para mim, por forças de circunstâncias, eu encontrei uma barreira. Mas quando nasce o filho, a gente tem uma projeção ou uma extensão também dos nossos sonhos e projetos. Aquilo que eu não pude ser por limitações de qualquer natureza, o meu filho pode ser, e eu também posso me realizar nele. Então, e é notório que o que Ana fez, e da maneira como ela fez, resultou num homem extraordinário que foi Samuel. Resultou num grande homem de Deus que trouxe para a nação, para o seu povo, para a sua nação, para o seu tempo, para a sua geração, trouxe impactos profundos na história do seu povo. Samuel, ele foi o último juiz, foi o primeiro profeta do ofício profético, o grande leito do rio das águas do profetismo oficial na Bíblia, tem como nascedouro o profeta Samuel, que também foi o último do juiz. E além de tudo, o profeta Samuel foi sacerdote, ofereceu sacrifício ao Senhor. E a história de Samuel trouxe mudanças, trouxe um tempo de avivamento para o seu povo. Samuel foi uma bênção. Então, como foi que esta personalidade tão importante para o seu povo foi configurada, foi formatada? Qual o papel importante? É digno de nota que os grandes homens que fizeram grandes feitos na história, que transformaram a história, têm em comum o papel que a mãe tem sobre eles. O papel que a mãe exerce sobre eles, muito mais do que o próprio pai. Muito mais que o pai. Isso os pais não fiquem tristes, porque hoje não é dia dos 6. Nós temos que ficar na nossa. Miúdo. Tá bom? Vocês são gente boa, mas hoje é o dia delas. Mas a mãe tem uma influência poderosa na vida do filho. E ela equilibra e acalma as coisas. Você pode ver que, embora é uma sociedade patriarcal como essa, o que o Eucana, que é o esposo dela, diz? Faz o que você achar melhor. Por quê? Porque cabe às mães criar esse grande homem que está aí com você. É engraçado. O pai é uma referência, mas é com a mãe que ele aprende a ser um grande homem, ter um grande caráter, com a atitude da mãe. Você pode ver, o pai, se ele brigar com o filho pega rancor dele. Tem que tomar cuidado, o pai, para falar com o filho.
Mas a mãe pode brigar, esculachar ele do jeito que for, pode espinafrar o menino depois não pega raiva de jeito nenhum da mãe. É ou não é? Então a gente tem que vigiar, Deixa a mãe chegar com o trator dela e a gente só fica administrando na retaguarda. Irmão, não é preguiça não, mas é a verdade. Mas o que nós temos aqui como pistas? Primeiro, Ana olha só, Ana teve a sabedoria dada por Deus para criar Samuel. A Bíblia diz que ela manteve o menino até o desmame. Ou seja, ela nutriu o menino, e quando terminou o desmame, quando chegou o tempo, ela fez o quê? Levou à casa do Senhor e ali entregou o menino, ainda muito criança. Ainda muito criança. Ou seja, o ensino da palavra de Deus, a aplicação dos valores espirituais, foi feito quando Samuel sequer tinha a consciência moral. Antes que todas as outras influências possam chegar, ela submeteu o menino primeiro a influência da casa do Senhor. E isso é significativo, porque às vezes, para evitar o trabalho, o que nós fazemos? O que a sociedade moderna faz? Expõe os nossos filhos ao entretenimento. E os nossos filhos estão ainda muito novos, são colocados debaixo da influência dos desenhos de entretenimento. E a gente acredita que, conforme ele vai ganhando consciência, nós então vamos ensinando as coisas do Senhor para ele, quando ele tem capacidade de aprender. E eu entendo a partir do texto, que quando o ser humano ele nasce, ele já vem constituído de espírito, alma e corpo. E nem tudo, por exemplo, e as coisas de Deus não passa, a influência das coisas de Deus não passa necessariamente pelo campo e pela esfera da razão. Não precisa ter, o filho vai aprendendo sobre Deus desde quando está na barriga da mãe. Tanto é que a psicologia, as ciências humanas falam e comprovam que a maneira como a mãe trata o bebê ainda quando é um feto na sua barriga, é determinante para a sua constituição psicológica, pessoal, a sua personalidade ao longo da sua vida. Aquela influência, uma criança sofre rejeição na barriga, aquilo carrega em cima dele e é determinante para a sua história. E a Bíblia diz que ela entregou o menino ainda muito criança na casa do Senhor. E muitas vezes nós vamos fazendo o caminho contrário. Muitas vezes nós não percebemos que é nos detalhes, é um detalhe isso aqui. Mas um detalhe que fez a diferença. Ou seja, num determinado momento ela manteve ele muito próximo, dando mamar para ele, mas a partir de um certo momento ela entregou o menino à casa do Senhor. E a Bíblia diz, para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Lá fique para sempre. Nosso lugar é na igreja, irmãos. É na presença do Senhor. De recém-nascido até a velhice.
os nossos dias é na presença do Senhor. Para sempre, olha só. Então, a igreja, as coisas de Deus, não é apenas uma ocasião, não é apenas um evento. Não, vamos lá porque hoje tem igreja. Não, isso faz parte, está embutido, está incrustado na nossa forma de viver. Igreja para nós não é um evento. A obra do Senhor não é apenas um lugar onde a gente vai esporadicamente. Aqui é um lugar onde a gente vive a presença do Senhor. E muita das coisas que nós apreendemos e que penetra em nós de uma forma poderosa são as linguagens não faladas. A gente aprende, as crianças aprendem muito mais com as nossas atitudes do que com as coisas que a gente diz para ela. E elas têm uma inteligência poderosíssima e uma capacidade de absorver coisas que a gente nem imagina. Veja como que as crianças são habilidosas e ligeiras para dominar coisas tecnológicas. E enquanto nós que somos mais adultos e já estamos indo aí para a terceira idade, somos mais lentos para isso. Você pega um menino, pega um celular, daqui a pouco ele está fazendo coisas, que você descobrindo coisas ali que a gente sequer ainda percebeu. Mas como que você conseguiu? Por causa da capacidade que eles têm. E isso significa que se nós colocarmos eles expostos às coisas de Deus, agora isso depende de nós. Isso depende de nós. Não adianta a gente querer que os nossos filhos tenham apreço pelas coisas espirituais se nós não somos espirituais. Se ele nunca te viu orar, como é que você quer que ele ore? Se ele nunca te viu lendo a Bíblia, como é que você quer que ele tenha apreço pela palavra de Deus? Se ele nunca te viu resolvendo como é que a gente resolve os problemas lá em casa? A gente resolve orando, falando com Deus, testemunhando dentro de casa o que Deus tem feito, comendo junto ali, na presença do Senhor, trazendo as coisas de Deus o tempo todo. Por quê? Porque concorrendo às coisas de Deus está os veículos de comunicação que estão sob a tutela do diabo. Concorrendo contra as coisas de Deus estão as universidades, que os nossos filhos às vezes passam boa parte da vida na igreja, mas quando chega na universidade, eles sofrem o impacto de todos os conceitos materialistas, todos os conceitos ateístas, todos os conceitos que negam a existência de Deus, que ridicularizam o cristianismo, que endeusa a ciência, que endeusa a razão. Todos os conceitos iluministas estão ali nas universidades. E eles, a primeira tarefa deles é fazer o trabalho de desconstrução. É a bonitinha escola de Frankfurt que eles falam lá, que é desconstruir. É a escola desconstrutivista. Por quê? Porque quando ele chega com os conceitos. E a gente precisa destruir tudo isso que foi construído para erigir neles um novo edifício do saber, para que eles possam se tornar, no futuro, pessoas com aqueles conceitos daquela forma. É isso que tem. E Ana levou ele e fez. Olha só a perspectiva dela. Quando o menino for desmamado, o levarei para que apareça perante o Senhor
e lá fique o fim de semana, lá fique um mês, lá fique alguns dias, lá fique uma temporada. Não, lá fique para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Lá fique para sempre. Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. E eles ofereceram. E isso, essa entrega a Deus, aparentemente, se você for ver, se a gente for ver isso na prática, essa atitude de Ana na prática parece uma atitude desalmada. Entregar um menino e colocar no templo e virar as costas e deixar ele ali sob aquela influência, parece uma atitude insana. Parece um voto, parece que é um voto sem nenhuma sabedoria, porque tem alguns votos na Bíblia que ela veio aqui pagar o voto. Parece que é um voto daqueles, um voto maluco. E por que a Bíblia não categoriza como um voto inconsequente? Porque aparentemente é inconsequente quando nós olhamos da perspectiva humanista. Quando nós olhamos da perspectiva natural. Porque o que é natural? É nós controlarmos com as nossas mãos. E o que a Bíblia enseja? Que nós, ao invés de queremos convencer por meio das coisas humanas, nós tentarmos alcançá-los pelas vias espirituais. Porque eu já entendi que pelas vias humanas, não foi de tanto meu pai falar para mim não fazer coisa errada, que eu não fiz coisa errada. Porque mesmo quando meu pai me disse reiteradas vezes, que se eu fizesse coisa errada, até a punição com a cinta de couro que ele tinha, eu ia levar, eu fazia e depois chegava em casa e apanhava. E ele falando não resolveu, ele me batendo não resolveu, mas quando o Espírito Santo me agiu na minha vida, aí eu comecei a virar gente. Quando o Espírito Santo começa a agir na vida. Então, assim, é claro que a gente tem que conversar, tem que dialogar, tem que procurar tal, mas é uma coisa, eu acredito que se nós tivermos um compromisso verdadeiro, o que Ana fez, ela abandonou Samuel? Isso aqui é um abandono, irmãos? Isso aqui é abandono? Não é abandono, porque a Bíblia não diz que é abandono. Alguém pode dizer, alguém que não entende das coisas de Deus pode até achar que é, mas eu acredito que ela entregou, ao invés de ter o controle sobre ele, coisa que pai e mãe não têm, como que você vai controlar o filho? Começa a crescer, não tem como controlar. Mas você pode orar, irmãos, o poder que a oração de uma mãe tem sobre um filho é maravilhoso. Já contei aqui, vou contar de novo. Nós dirigimos a igreja em Três Lagoas. A minha primeira fase em Três Lagoas foi dirigindo uma congregação. Foi a primeira igreja que eu dirigi, num lugar chamado Paranapungá. E lá tinha a irmã Rita, que era uma mulher de muita oração. E ela tinha um filho, e um dos filhos dela se afastou do caminho do Senhor. E foi para a vida, para a bagunça da vida. Bebida, drogas, noitadas, farra, sabe essas coisas inconsequentes da vida? E a rapaziada lá um dia resolveu, no embalo, ir para um centro onde estava ali fazendo aqueles trabalhos de invocação de espíritos. Lá no meio da mata lá. Vamos lá. E vamos. A rapaziada foi tudo lá. Participar do negócio, entrou lá no meio lá. E o filho dela estava lá no meio.
Quando o menino chegou lá, desviado, eles começaram a bater os tambores para o bicho descer, e o bicho não descia. Começaram e ele contando para nós. E o negócio não acontecia. Era ele. Mas porque ele estava bem? Não. Aí quando ele volta para casa, aí aquilo não deu certo, tal. Volta para casa, ele entra, passa pelo portão, e ele olha pela fresta da porta do quarto da mãe, a mãe dele de joelho, e falando: Senhor, abençoa o fulano de tal, meu filho, não sei nem por onde ele anda. Tenha misericórdia, guarda ele de todo mal. Eu acredito nisso, irmãos. Eu acredito que nós estamos aqui porque teve mãe e pai que orou por nós, mesmo quando a gente estava errado. Filho, quando você sair de casa para fazer qualquer coisa, fala: mãe, me abençoa aqui, ora por mim. Porque Ana colocou no caminho dele, era a mãe que estava ali na retaguarda, colocou ele na presença do Senhor, mas não abandonou. E a Bíblia diz, olha só, olha o que a Bíblia diz aqui: e sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia, quando com seu marido subia para sacrificar. Vocês entenderam? Ela sabia que o menino ia crescer. E isso é maravilhoso para mim, quando eu leio esse texto. Ela fazia túnica para ele. E conforme ela fazia túnica, e o menino ia crescendo, ela voltava para casa e fazia uma túnica maior. Porque ela sabia que Deus ia sustentar o menino para crescer. Ela fazia túnica maior. Porque ninguém é capaz de acreditar num filho mais do que a mãe. Como é que você compra roupa hoje? Você vai lá e mede. A mãe não, já calculava dentro dela o tanto que ele ia crescer para fazer com que a medida desse certo. Isso é coisa bonita, não é? Porque é isso. Deus te deu a bênção. Louvado seja Deus. E a capacidade de você agir na direção dessa bênção, na proporção dessa bênção. Isso são pistas. Deixa. Ore a Deus. Venha para a presença do Senhor. As forças que concorrem para roubar de nós os nossos filhos são altíssimas. As forças que lutam para arrancá-los das nossas mãos são ferrenhas de todo lado, querem roubar os nossos filhos, querem arrebatar das nossas mãos os nossos filhos. Os traficantes de drogas estão em cada esquina da rua dessa cidade, estão na porta das escolas, estão dentro das universidades. O perigo está todo lado. E enquanto ele está fora do teu alcance, sabe o que você está fazendo? Você está fazendo uma túnica para cobri-lo. Enquanto ele está fora do teu alcance, você diz: ele vai ser um homem de Deus, ele vai prosperar nessa terra. E talvez, porque assim, é uma questão de acreditar. Você acredita que tudo vai dar certo? Eu acredito, tudo vai dar certo. Eu acredito. E assim, irmãos, às vezes alguém pode dizer
que o filho não vai virar nada, mas vai. Vai porque nós estamos aqui na presença do Senhor. E às vezes ele está atravessando um momento difícil, está fora da presença do Senhor, está fora da presença de Deus, não quer saber nada do Evangelho. Mas eu estou aqui para te dizer como arauto do Senhor. Continue fazendo a tua parte. Você não tem controle de nada. Mas continue fazendo essa túnica e vai fazendo a túnica. Vai fazendo a túnica. E que túnica era essa? Era a túnica sacerdotal. Era a túnica sacerdotal, irmão, que ela estava fazendo para ele. Porque olha o que o texto diz. E Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com éfode de linho. E quem que costurou esse éfode para ele? Quem que costurou essa túnica sacerdotal para ele? A mãe. Louvado seja Deus. Foi a mãe de John Wesley, Susana Wesley, que orava por cada um dos seus 12 filhos. Se hoje nós temos os linos do Charles Wesley, e ainda o bafejo das pregações de John Wesley, e o efeito impactante que ele teve no mundo evangélico, é porque teve uma mãe, uma Ana aqui, ó, que fez essa túnica. Louvado seja Deus. Vai costurando essa túnica perante o Senhor. De ano em ano ela subia. E o ano inteiro ela passava costurando cada detalhe daquele tecido maior, porque ela acreditava que quando ela chegasse lá, o menino ia já estar um bitelo de grande, e ela ia vestir aquela túnica nele, e ele ia apresentar como sacerdote perante o Senhor. Hoje de manhã eu falei aquela poesia: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães por ti choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosse somente nosso, ó mar. Que Jesus abençoe vocês. Que a palavra de Deus fale ao teu coração. Que o Evangelho penetre profundamente na tua vida. Que você possa fazer as túnicas para os teus filhos. Profetize na vida dele. Diga que ele vai ser uma bênção na casa do Senhor. Diga que ele vai ser um missionário, um pregador da palavra, um obreiro de Deus, um arauto do Senhor. É assim que eu creio na palavra. Nós não temos poderes sobre os nossos filhos, mas Deus o tem. Eu não posso, mas Deus pode. E é por isso que todos os dias da minha vida, o que eu posso fazer para eles, por eles, não é dar um diploma para eles, não é franquear a entrada na universidade, não é dar uma roupa de marca para eles, mas o que eu entendo que eu posso fazer por eles é colocar esse meu joelho velho aqui no chão e dizer para eles, e dizer para Deus acerca deles: Senhor, agora eles estão lá na escola, agora eles estão lá no trabalho, agora eles estão lá na igreja. Faz a obra em nome de Jesus, tem misericórdia.